1 Samuel, capítulo 26. Hoje, esse texto vai nos mostrar, mais uma vez, Davi poupando a vida do rei Saul. Diz assim: vieram os zifeus a Saul em Gibeá e disseram: não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, em frente de Gesimom? Pelo que Saul se levantou, desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel para buscar Davi no deserto de Zif. Acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, em frente de Gesimom, junto ao caminho, mas Davi ficou no deserto. Vendo Davi que Saul vinha após ele ao deserto, enviou espias e soube que Saul tinha chegado. Levantou-se Davi e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, chefe de seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: quem descerá comigo a Saul ao acampamento? Respondeu Abisai: eu descerei contigo. Assim vieram Davi e Abisai de noite ao povo, e Saul estava deitado, dormindo dentro do acampamento, e sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Agora deixa-me encravá-lo com a lança de um só golpe na terra. Não ferirei segunda vez. Davi, porém, disse a Abisai: nenhum dano lhe faças. Quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Disse mais Davi: tão certo como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e o jarro com água, e vamos-nos. Assim tomou Davi a lança e o jarro com água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém houve que os visse, nem que o advertisse, nem que o acordasse. Estavam todos dormindo, porque havia caído sobre eles um profundo sono da parte do Senhor. Então Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner: não responderás, Abner? Respondeu Abner: quem és tu que bradas ao rei? Disse Davi: não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que não guardaste o rei, teu senhor? Um do povo veio para destruir o teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, sois dignos de morte, porque não guardastes vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e o jarro de água que tinha em sua cabeceira. Reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é esta a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: é a minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que o meu senhor persegue tanto o seu servo? Que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve agora, rogo-te, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se é o Senhor quem te incita contra mim, aceite ele a oferta de cereais. Mas se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor. Eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: vai e serve a outros deuses. Agora não se derrame o meu sangue na terra, longe da presença do Senhor. O rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque a minha vida foi hoje preciosa aos teus olhos. Certamente procedi como louco e errei grandissimamente. Respondeu Davi: eis aqui a lança do rei. Venha cá um dos moços e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade. O Senhor te entregou hoje nas minhas mãos, mas eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje preciosa para mim, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então disse Saul a Davi: bendito seja tu, meu filho Davi, grandes coisas farás e certamente prevalecerás. Então
Davi se foi o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Oremos mais uma vez. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos pelo dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado, pelos desafios deste dia. Ó Deus, como é bom, Pai, nós termos liberdade para ler e estudar a Tua palavra publicamente, e nós pedimos que o Teu bom Espírito hoje, mais uma vez, nos ajude na meditação da palavra do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado da igreja do Senhor, e nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. Muito obrigado, mais uma vez, nós nos colocamos na dependência do Senhor, já agradecidos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Davi poupa outra vez a vida de Saul, né? Apesar que a Bíblia, quando lemos de um capítulo para o outro, a impressão que se tem que as coisas aconteceram muito rapidamente, não foi tão rápido quanto parece, mas nós podemos voltar aí, na verdade, até o capítulo 24 e vamos ver, né, 2 capítulos atrás, Davi poupando a vida de Saul. Existe, irmãos, uma semelhança muito grande entre esse capítulo 24 e o 26, que os estudiosos ficam quebrando a cabeça, né, com relação a ele, mas nós estamos muito tranquilos, porque nossa intenção aqui não é discutir nada, né, de maneira polêmica, muito pelo contrário, apenas ler o texto da Bíblia e aí tirar dele ensinamentos para a nossa vida diária. Davi poupa a vida de Saul mais uma vez. Mas o que nos parece, irmãos, é que, parece não, né? O que está claro para nós é que Saul parece ter esquecido outra vez a aliança que ele fez com Davi no capítulo 24, a partir do versículo 16, né? Logo depois de que Davi poupa a vida dele, eles fazem uma aliança. Obrigado, irmãos. Eles fazem uma aliança na qual o rei Saul promete que não ia pôr a mão mais em Davi, não ia procurar Davi para tirar-lhe a vida, né? E ali eu deixei claro para os irmãos que Davi, muito assustado, aliás, Davi não assustado, mas Davi, conhecendo o coração do rei Saul, ele não volta para casa, ele continua o seu caminho de fuga. O que vai acontecer também no final desse capítulo 26, nós acabamos de ler. Saul vai para sua casa, mas Davi não vai para casa. Ele sabe que essas palavras que Saul diz a ele, sempre depois de um encontro, não são sinceras, né? Então veja bem, esquecendo-se da aliança feita a capítulos anteriores, né? Saul parte para matar Davi. Ele vai atrás de Davi mais uma vez para tentar matá-lo. E ele faz isso após outra delação de um povo que era da tribo de Zif, eram os zifeus. Se os irmãos voltarem na Bíblia, vocês vão ver que cá atrás, quem dedou, quem denunciou, quem delatou Davi, onde Davi estava, no capítulo 23 nós encontramos, foi o povo de Zif. Esse povo vem outra vez e delata Davi, se oferece, né? Eles chegam dizendo onde estava o rei Davi. Veja que o capítulo começa: vieram os zifeus a Saul em Gibeá e disseram: não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, em frente de Gesimom? E diz os historiadores, irmãos, que lá da terra de Zif até onde estava Davi em Gibeá, eles calculam que tinha uma distância de mais ou menos 37 quilômetros. Olha bem, aquele povo andou 37 quilômetros para chegar e dedar e entregar a Davi e dizer: olha, Davi está em tal lugar. Então a gente vê, irmãos, que quando o inimigo se dispõe a perseguir alguém, o inimigo vai longe. Não tem dificuldade nenhuma o inimigo, irmãos, de fazer essas coisas. Então outra vez o mesmo povo que delatou, que entregou onde Davi estava escondido lá atrás, faz a mesma coisa dessa vez, né? Só que Davi aproveita que Saul e todos os seus homens estavam adormecidos, e o versículo 12 diz que foi um sono profundo. Olha, estavam todos dormindo porque havia caído sobre eles um profundo sono da parte do Senhor. Davi aproveita esse adormecimento aí, irmãos, e acaba o quê? Levando com ele
a lança de Saul, que era um símbolo de autoridade do rei naquele momento, né? Diz assim: assim tomou Davi a lança e o jarro com água da cabeceira de Saul. A cena que nós acabamos de ler estava lá, todos eles dormindo um profundo sono, e eu quero que os irmãos imaginem o seguinte: 3.000 homens, diz o versículo 2, estavam com Saul. Nenhum deles viu Davi chegar sorrateiramente com Abisai, que foi o homem que Davi convidou. Quem se levanta para ir comigo ao acampamento de Saul? Esse homem se oferece a Abisai ou Abisai, como queira. Então veja bem, Davi mais um enfrentam um exército de 3.000 homens para entrar sorrateiramente onde eles estavam dormindo, e ali ele chega, ninguém acorda, e Davi tem lá a ideia maravilhosa de arrancar, de tirar, na verdade, a lança de Saul, que estava fincada no chão. A Bíblia diz que estava na cabeceira de Saul, Saul deitado e a lança no chão. Pega a lança e pega o jarro de água e sai. Uma coisa, irmãos, é muito importante para nós entendermos, lendo a Bíblia capítulo por capítulo. Davi está usando, irmãos, aqui de uma estratégia. A gente não sabe se era Deus que estava dando para ele essas estratégias, ou se era ele, como estrategista, como homem de guerra que ele era. Mas eu não sei se os irmãos estão notando, ele está desconstruindo, na verdade, o exército de Saul. Porque lá atrás, no capítulo 24, né, ele é delatado no 23, no 24 ele vai e entra até onde estava o rei na caverna. Como ele passa por um exército inteiro, chega na caverna, pega, né, um pedaço do manto do rei e vai embora. A gente vê que lá no evento do capítulo 24, Davi outra vez passa por um exército inteiro, tira um pedaço do manto da roupa do rei e volta. E depois ele anuncia para o rei que pegou aquele pedaço de manto. O que isso acontece? Vamos pensar nos 3.000 homens como guarda-costa. Vamos pensar nos 3.000 homens como serviço secreto do rei. Foi furado por Davi uma vez. E agora o que Davi faz é outra vez. É por isso que eu digo assim, não sei até quando era Deus que dava para ele essas instruções. Se alguém já leu sobre isso, me ajuda. Se eu ler lá na frente, eu falo, né? Que li, mas não me lembro agora. E agora ele vai outra vez, 3.000 homens. Ele chega lá, aproveita de uma sonolência, que eu quero falar sobre essa sonolência com vocês, tá? E ele vai outra vez e arma uma situação. Ele não dá tiro, ele não mata o rei, ele poupa a vida do rei, arranca a lança do rei que estava fincada no chão. E nenhum dos 3.000 homens, irmãos, viu. E ele vai anunciar, dá um grito. E dessa vez ele ainda é atrevido. Ele sai, quando ele está numa posição de longe, diz o versículo 13, que ele está longe, ele pôs-se no cume do monte, ao longe, né, estava longe. Ele vai dar um grito, ele bradou dizendo assim, não responderás, Abner. Aí Abner responde lá, quem és tu que bradas ao rei? Ele vai e grita, Davi grita, você não é homem. Na minha tradução está bem assim, você não é homem, versículo 15. E ele vai falar, mas quem é Israel como tu? Ele era um grande homem, irmãos, um grande líder do exército de Israel, mas não salvou o rei, porque o rei poderia estar morto agora. Davi diz para ele, por que você não guardou o rei, o teu senhor? Gritando de longe, irmão. Na época não tinha isso aqui. Davi se pôs ao longe do monte e gritou. No mínimo 3.000 homens ouviram Davi anunciando, provocando. Você não é homem? Por que você não guardou o rei, o teu senhor? Um povo veio para destruir o teu senhor. Não, isso não é bom o que você fez, não. Versículo 16, tá, irmãos? Eu estou falando do meu jeito. Isso que você fez não é bom, não. Olha, tão certo como vive o Senhor. Você é digno de morte, porque você não guardou o Senhor, o ungido do Senhor. Olha, veja agora onde está a lança do rei e o jarro de água que tinha na sua cabeceira. E ele deve ter mostrado de longe, né, a lança e o jarro de água. Irmãos, ele está desconstruindo um exército inteiro. Ele está criando uma situação vergonhosa naquela situação que ele faz. E o fato de Davi, irmãos, fazer essas coisas que eu estou chamando aqui de estratégias, mas não quero dizer se foi Deus ou se foi Davi, mais uma vez eu repito, que estava fazendo aquilo. Na verdade a gente nota que Deus tem esse jeito de trabalhar.
faz coisas estranhas que a gente não entende. Então veja bem, por 2 vezes esse exército inteiro é desafiado, ninguém morre nesse exército, ninguém morre, ninguém sai morto, mas há uma desconstrução acontecendo aí. E eu vejo essa mesma cena acontecendo no livro de Josué, capítulo 6, quando o povo de Israel estava já pertinho da terra prometida, que eles se deparam com o muro de Jericó. Ali é uma estratégia, essa dirigida por Deus. Deus vai e fala para o povo de Israel: olha, vocês vão rodear os muros da cidade 6 dias. E no 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. E na última, aliás, e um detalhe, olha bem, vocês vão rodear em silêncio. 6 dias vocês vão rodear o muro em silêncio. E no 7º dia, vocês vão rodear o muro 7 vezes. E na última vez, é que eles iam bradar. Agora, eu já falei isso com os irmãos quando nós estudamos Josué. Você já imaginou um exército, irmãos, um povo lá dentro dos muros de Jericó, que tinha escutado falar da fama de Deus quando tirou o povo de Israel do Egito, como abriu o mar, mão poderosa, operando os sinais lá no Egito, mão poderosa abriu o mar, durante o tempo no deserto, mão poderosa, a notícia tinha se espalhado que Israel, onde chegava, o povo era destruído, então havia temor de Deus. Então o povo de Jericó, preso lá dentro, preparado para a batalha, mas temendo tudo que poderia acontecer, e vem um povo de Israel, todas aquelas 1000 almas de Israel, irmãos, caladinho, ninguém abre a boca. Eu falei para os irmãos, como eles conseguiram fazer com que criança, nem ninguém abrisse a boca? Foi Deus, e eles dão uma volta silenciosa, durante 6 dias, e depois eles dão 6 voltas silenciosas no 7º dia. Qual exército não ficaria temendo, sabendo que Deus fazia algo, e um povo todo aquele calado? Então no 7º dia, na última volta, é que o povo bradou, tocou-se as trombetas, e o muro de Jericó caiu, e Jericó foi toda tomada. Foi uma coisa que me lembra esse silêncio de Davi, ao chegar sorrateiramente, enfrentando todos os soldados de Saul, pega um pedaço da lança, do manto do rei, e agora ele vai pegar a lança do rei, e pega também um jarro d'água. Um outro detalhe também que eu quero deixar para os irmãos aqui no versículo 12, é que a Bíblia fala que eles, o exército do rei Saul, e junto com Saul, eles estavam dormindo um sono profundo da parte do Senhor. O termo aqui, sono profundo da parte do Senhor, é o mesmo termo usado cá em Gênesis capítulo 2, quando Deus deu um sono profundo para Adão, que na verdade foi uma anestesia para que ele pudesse tirar uma costela de Adão e dessa costela de Adão criar a mulher. Gênesis 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela o Senhor tomou do homem, formou a mulher e trouxe e apresentou a mulher. É o mesmo termo. Então, na verdade, esse sono que o rei Saul, junto com os homens dele, dormiu, que cá diz que é um profundo sono da parte do Senhor, foi um sono tão profundo que dava para arrancar um pedaço neles, eles não iam ouvir. Eles não iam conseguir abrir o olho. É o mesmo sono que fez Deus arrancar um pedaço da costela. Quem aqui já quebrou uma costela? Ninguém? Então ninguém sabe dizer o quanto doeria arrancar uma costela, não é? Então, queridos, é o mesmo termo, só para o seu conhecimento, você que gosta de estudar a Bíblia, então você entende que esse sono não era um sono dos que dormem porque estão cansados. Não, foi um sono da parte do Senhor e o termo é o mesmo de lá. Eu quero que você só se lembre que lá em Adão, o sono foi tão profundo que Deus fez uma cirurgia, entre aspas, tirando uma costela dele, né, e criando a mulher. Então era o mesmo sono de cá. Por essa conhecendo a palavra de Deus dessa forma, você vai entender que foi por isso que Davi teve tempo de pegar e arrancar a lança de Davi, arrancar a lança de Saul, que estava lá no chão, fixa, e também pegar o jarro de água dele sem que ninguém visse. Agora, o que você precisa compreender é que Davi foi muito corajoso nas 2 vezes em sair para enfrentar um exército inteiro. Davi já estava disposto a não matar Saul,
Porque nas duas vezes ele repreende os seus homens para não matar o rei Saul. Então ele já foi disposto a não matar. Então lá no fundo a gente vê que ele já foi disposto a fazer alguma coisa que não era matar o rei. Porque ele teve o rei nas mãos por duas vezes e ele não tirou a vida do rei. Tanto que no versículo 8, Abissai vira para Davi e fala assim: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Agora deixa-me encravá-lo com a lança de um só golpe na terra. Eu não ferirei ele duas vezes, ou seja, de uma vez eu mato ele, nem vou precisar tentar matá-lo por duas vezes. Davi, eu imagino que Abissai deve ter dito isso, não da forma como eu disse, já que eles estavam ali no meio de 3.000 homens, e o rei deitado e todo mundo dormindo, e deve ter chegado no ouvido de Davi: olha Davi, olha, Deus entregou na tua mão o teu inimigo, agora deixa que eu vou encravá-lo na terra num só golpe, e eu não vou precisar nem te dar dois golpes. Davi, calma. Davi deve ter falado no mesmo tom, porque a gente lê assim, nem imagina, mas estava todo mundo dormindo, certamente foi assim que aconteceu, e Abissai estava ali disposto a matar, e Deus não permitiu outra vez, tá, irmãos? Então lembre-se desse texto que eu estou te dizendo: o sono profundo que veio da parte do Senhor, né, foi o que permitiu que Davi então aproveitasse, poupasse a vida de Saul, mas levasse um símbolo da autoridade de rei que ele tinha, quando ele tomou a lança, o jarro d'água que ele tinha também consigo. A gente vê que essa lança acompanha o rei Saul, e ela é mencionada em pelo menos 2 versículos anteriores, que é o capítulo 18:10 e o 19:9, mostrando para nós que era um símbolo da autoridade, que ele andava com aquela lança por onde ele ia, né? E aí a gente vai encontrar o que, irmãos? Que logo em seguida, depois de Davi então ter essa oportunidade de poupar a vida do rei e anunciar e bradar bem alto para que todos ouvissem naquela situação, e na verdade ele começa a desconstruir o exército do rei, de tal maneira que ele agora se levanta para dizer do chefe do exército do rei que ele era digno de morte. Rapaz, você é digno de morte porque você não conseguiu guardar a vida do rei. Olha a situação: quem deveria guardar a vida do rei era o homem do rei, na verdade. Ele, Abner, que deveria guardar a vida do rei. E Davi estava naquele momento dizendo: olha, eu é que salvei a vida do rei. Porque a vida do rei teve na minha mão e eu não matei. Então é uma desconstrução moral, irmãos, muito grande, que Davi está usando uma estratégia muito grande ali. Quando ele diz: você é digno de morte, rapaz, porque você não guardou o rei, rapaz, o que você fez não é bom não dá certo não, o teu trabalho é guardar a vida do rei. Em outras palavras, ele está dizendo: olha aqui, eu salvei a vida do rei. A vida do rei estava na minha mão, não foi você. Então ele vai criando essa situação, né, irmãos, de uma maneira muito sutil. Davi vai fazendo, e com muita paciência. Você poderia aí pensar nos atributos de Davi, quando ele está sendo perseguido pelo rei, e ele poupa a vida do rei. Paciência, um punhado de atributos, a gente poderia pensar neles aqui, né? Fidelidade, submissão a Deus, submissão ao rei, e um punhado de atributos que você precisa arrancar aí e colher para a sua vida, e pensar: opa, eu preciso ser mais paciente na minha vida. Opa, uma coisa muito bonita que todo mundo foca, e eu não quero focar nesse aspecto, que todo mundo pega de primeira, nunca levante a mão contra o ungido do Senhor, contra aquela pessoa que Deus levantou, que Deus ungiu, que Deus separou. É a lição mais clássica que todo mundo pega. Mas eu gostaria que você pensasse, além disso, aí a gente vai pensando, não tomar o lugar do teu líder, deixa que Deus vai tirá-lo e vai te colocar se Deus quiser. É o que Davi está ensinando para nós. Mas a gente vê também paciência, longanimidade, a gente vê amor, fidelidade a Deus acima das coisas. A gente vê ele desprovido de qualquer preocupação com relação ao seu futuro. Ele está entregue nas mãos do Senhor e deixa o que acontecer. Eu não vou provocar. Ele não está, Davi, em hipótese alguma, está provocando para que ele assuma o reinado, nada disso. Então são aspectos na vida de Davi, nesse momento, que a gente tem que arrancar para a nossa vida. Essas são as lições práticas que a gente precisa pegar para nós. Quantos de nós, irmãos, talvez esteja perdendo o sono por causa de um problema, de uma questão, não está aguentando esperar mais? A gente está vendo Davi, né, muito pacientemente
esperando chegar o momento, né? No momento dele assumir o reinado, que não é o momento agora, tá? Então, o que nós vamos encontrar? Davi, então, começa a falar para o rei. Quando o rei reconhece a sua voz, né? E o rei pergunta, não é a tua voz, meu filho Davi? E Davi responde que é. Aí Davi começa a conversar com o rei e diz para ele, olha, por que o senhor me persegue? Por que o senhor está perseguindo tanto o teu servo? O que eu fiz? E que maldade se acha nas minhas mãos? Versículo 18. Aí no versículo 19, irmãos, Davi vai fazer uma coisa que me chamou muita atenção. Ao propor uma trégua para o rei, porque ele está buscando isso, ele está pedindo ao rei, por que você está me perseguindo, rei? Não faz isso, eu não fiz nenhum mal, que mal achou nas minhas mãos? Davi, irmãos, ele vai considerar duas coisas muito importantes no versículo 19 e que eu preciso parar nelas um pouquinho só para os irmãos entenderem o que quer dizer isso. Por quê? Davi vira para o rei no verso 19 e fala assim, ouve agora, rogo-te, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Ouve agora, ó rei, as palavras do teu servo. Ele fala ali duas considerações. A primeira é, se é o Senhor, quero dizer que esse Senhor aqui está se referindo a Deus, porque Davi chama o rei Saul de Senhor, também fica confuso. Então ele vira e fala, se é o Senhor, se é Deus, quem te incita contra mim, então que Deus aceite a oferta de cereais. Nesse primeiro aspecto ele está dizendo assim, olha, que se Deus pudesse estar incitando Saul contra ele então pedia perdão a Deus. Olha bem, se Deus é quem te incita contra mim, ó rei, que ele então aceite a oferta de cereais, que ele aceite a minha oferta de pedido de perdão, se ele está te incitando contra mim. É uma consideração. A segunda é, se os homens estão incitando Saul contra ele fala então, Davi então faz o quê? Ele clama pela interferência de Deus, sabendo que ele estava sendo injustiçado. Ele diz assim, a segunda consideração no mesmo versículo 19 é, mas se são os filhos dos homens malditos, sejam perante o Senhor. Se são os filhos dos homens que estão te incitando contra mim, estão te jogando contra mim, ó rei, se não é Deus, mas são os homens, ele fala, então malditos sejam perante o Senhor. E aí ele conclui com uma fala de difícil interpretação, mas eu queria que os irmãos acompanhassem na sua Bíblia. Ele diz assim, eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo, vai e serve a outros deuses. Quando Davi fala, eles me expulsaram hoje, você tem que entender essa expressão junto com a expressão anterior, que diz, mas se são os filhos dos homens que estão te incitando contra mim, que sejam malditos então perante o Senhor. Por quê? Porque agindo assim, eles então me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo, vai e serve a outros deuses. O que essa expressão está dizendo? Davi não está dizendo que os homens de Israel o expulsaram literalmente e jogaram ele para fora, mas que na verdade, se os homens de Israel que estivessem incitando, falando ao ouvido do rei, você já ouviu aquela pessoa, irmão, você já conheceu alguém que fica no ouvido do outro incitando uma pessoa contra a outra? É esse espírito maligno que Davi está se referindo. Isso a gente tem que repreender com todas as forças e dizer que isso é Satanás, é demônio puro. Tem esse tipo de pessoa no trabalho, nas igrejas, em todo lugar. Então Davi está dizendo, então se são esses homens que estão te incitando contra mim, ele diz mais ou menos assim, né? Eu vou trazer para as minhas palavras, que então sejam malditos, porque eu estou perdido, porque nesse caso, eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte nenhuma e não tenha herança nenhuma na herança no Senhor, porque eles estão dizendo, então vai embora daqui do povo de Israel e vai servir a outros deuses, trazendo para a minha palavra. Os irmãos se lembram de Ruth? Quando Ruth mudou de país, mudou de povo, o que aconteceu com ela? A verdade, querida, é que quando você muda de um povo, você tem o dever de adorar o povo daquela nação, os mesmos deuses. Essa era a regra do Velho Testamento. Israel sofreu isso. Israel, quando saiu de Canaã, Deus deu para Israel ali a situação da fome para sair do Canaã.
que na verdade eu quero que vocês entendam por que eu cheguei a mencionar que a semelhança entre o capítulo 24 é muito grande com o 26, e Deus sempre trabalha com semelhanças. Eu disse aqui um dia, pouca gente talvez tenha entendido, que Deus age de maneira padronizada. Ele não muda, Deus não muda e jamais vai mudar. Ele age de maneira padronizada. Aquilo que ele fez há muitos anos atrás, ele fará novamente em determinada circunstância, seja elas provocadas pelo nosso pecado ou pela nossa santidade e busca, ele vai repetir as mesmas atitudes. Quando hoje uma nação peca, Deus faz com ela a mesma coisa que fazia nos tempos passados. Quando um povo se arrepende e clama, ele faz a mesma coisa. O que acontecia quando uma nação pecava lá no passado? O que Deus fazia? Abraçava, beijava e dava presentes? Castigava. Quando hoje uma nação faz, ele repete o mesmo padrão, castiga. Mas se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, quando lá eles faziam isso, o que acontecia? Deus mudava totalmente, aceitava a humilhação, aquela busca e abençoava o povo. Padrão, Deus age por padrão. Assim é comigo e com você, padrão. Se você fizer as besteiras que na Bíblia estão registradas lá no passado, ele vai fazer comigo a mesma coisa. Mas se eu me converter de todo o coração e buscá-lo, Deus é padrão, irmãos, Deus não falha. É por isso que nós vamos trazer aqui nas terças-feiras na igreja, já falei isso, vou falar mais, vou falar muito até começar. Nós vamos ter na terça-feira, voltar a ter nossos encontros, e dessa vez será para tratar de um tema específico, doutrinas bíblicas fundamentais, porque está tendo umas heresias aí, glória a Deus que agora eles viram, as heresias esses camaradas já soltavam elas pequenininhas, aí agora resolveram soltá-las grandes demais, está todo mundo assustado, mas não era para assustar. A gente fala direto das heresias que tem pela internet, mas as pessoas não acreditam. Aí quando solta uma besteira grande demais, dá um desespero. Então nós vamos trazer. E uma das coisas que a gente precisa entender é isso, a doutrina de Deus ela é imutável, ela é fixa, ela não muda. E Deus retoma todo o tempo que é necessário para a palavra, né? Ele retorna para agir como na palavra, e a gente só tem que escrutinar a palavra e buscar nela e saber o que Deus vai fazer. É por isso que no início da pandemia, quando eu vi todo mundo orando, todo mundo jejuando e o vírus não saía, daqui desse púlpito eu falei, para de orar para Deus tirar esse vírus, porque Ele já mostrou para nós, que Ele está nos ensinando, que esses pregadores e pregadoras poderosas que faziam chover, estão sendo maltratados, humilhados e envergonhados por Deus para mostrar que Ele é Senhor. Quando Ele quiser, Ele vai tirar o vírus, e se Ele não quiser, Ele não vai tirar. E qual oração tem funcionado para tirar esse vírus? Mas a ideia que se tinha é que tinha uns pregadores que era poder demais, fazia descer fogo do céu, e eu confio nesse camarada. Quando eu vi aquilo, eu pensei assim, você quer ver? Esse vírus não dura 30 dias, porque tem um punhado de igreja poderosa aí, que faz milagre mesmo, Deus vai ouvir. Batatinha, querido. Então eu concluo que é assim que funciona. Deus está nos ensinando, Ele é o Senhor, quando Ele quiser Ele vai tirar. E que Deus poderoso dessa terra que faziam chover, hoje estão envergonhados, se tiverem vergonha na cara. Porque é para envergonhar e para pensar, opa, não era assim, era pura manipulação. Deus é padrão, é isso que Deus está nos ensinando. Isso é uma das lições, na verdade, que Ele está nos ensinando. Então, quero que você fixe aí na tua cabeça, então, para você compreender melhor esse versículo 19, que ele parece complicado, porque ele, repito, Davi vira para o rei e fala, agora ouve, ó rei, ou te rogo, ouve as minhas palavras. Se é o Senhor que te incita contra mim, então aceite ele a oferta de cereais, ou eu peço perdão, se Deus está te incitando, né? Mas se são os homens, os filhos dos homens, malditos sejam eles. Eles me expulsaram hoje então, né, para que eu não tenha parte na herança de Israel, dizendo, vai e serve a outros deuses. Lembrando você, Bíblia se explica com Bíblia. Ruth é um bom exemplo de costume, de que você sai de uma terra e vai para outra, ali você tem meio que a obrigação de servir aos seus deuses. Veja, quando eu estava dizendo, Israel passou por fome, José vai para o Egito, e lá no Egito, o povo de Israel convive, o próprio Deus diz isso para eles, que eles conviveram com outros deuses, e viveram um tempo de vitória, de graça, de bonança. Depois veio o tempo de sofrimento, quando Deus tirou Israel de lá, e os trouxe de volta para uma terra que mana leite e mel, né? Então o povo era meio que obrigado a se submeter aos deuses da terra, e aqui por isso que Davi diz assim, que hoje então eles me expulsaram da herança do Senhor, dizendo, vai
e serve a outros deuses. Era uma expulsão. Ao final, irmãos, então, deste capítulo, a partir desses versículos que acabamos de ler, Davi vai e clama pela justiça de Deus. Outra vez, né, clama pela justiça de Deus com relação a Saul. E ambos vão, cada um, por seu caminho. Mas Davi, mais uma vez, não acredita 100% nas palavras do rei Saul, né? Ele chega a dizer assim: como foi a tua vida hoje preciosa para mim, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Davi está totalmente confiado em Deus e não confia nas palavras nem nas promessas do rei, que nunca mais vai voltar a persegui-lo e tal, tá? E Davi segue o seu caminho. A Bíblia vai dizer: então disse Saul a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, grandes coisas farás e certamente prevalecerás. Então Davi se foi o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. E nós podemos concluir, irmãos, dentre muitas conclusões nós podemos tirar, é que Deus dá a Davi outra experiência parecida com aquela do capítulo 24, que é a oportunidade de tirar a vida do rei, mas ele não tira. E aí surge uma pergunta: por que será que Deus permitiu que ele tivesse essa segunda experiência tão parecida? Eu concluo que às vezes, irmão, Deus nos dá as mesmas experiências mais de uma vez para nos provar e para nos ensinar. A pergunta é: por que Deus permitiu que ele repetisse aquela experiência de ter Saul nas suas mãos e não tirar-lhe a vida? Você precisa pensar que Davi era um homem de guerra, um homem matador, né? Muito mesmo. Tanto que no capítulo anterior, ele ia matar Nabal. Ele foi quente para matar Nabal, porque Nabal não deu para ele o que ele havia pedido, que eram os pães, os alimentos e tal, no capítulo 25. Então ele era um homem de guerra. Ele estava poupando a vida de Saul, o rei, mas ele não poupou, ele não ia poupar a vida de Nabal, nem os homens da casa de Nabal. E aqui ele poupa outra vez a vida do rei. Então a gente nota que Deus estava dando para ele essa experiência semelhante de ter o rei nas suas mãos e não tirar-lhe a vida, apesar que ele era matador e ele ia matar Nabal e a família toda. Então ele era um matador, mas nessa questão Davi meio que entendia que era um plano de Deus. E Deus deu para ele a mesma experiência agora pela segunda vez. Cabe a nós então, irmãos, aprendermos o que Deus quer nos ensinar, para que ele alcance, para que Deus, no caso, vou deixar claro, alcance os seus objetivos em nossas vidas e ele nos conduza em triunfo. Eu não sei se você já teve a mesma experiência 2 vezes. Alguém já teve mais de uma vez a mesma experiência? Então é isso que a gente entende, que de fato, se Deus nos permitiu viver a mesma experiência mais de uma vez, Ele está querendo nos fortalecer algum ensinamento. A gente precisa aprender o que Ele quer nos ensinar, para a gente poder seguir a caminhada em frente, não importa qual seja esta experiência que Ele esteja dando para nós, né? Existe uma palavra que a gente estuda muito ela na psicologia, é uma palavra em francês que o nome é déjà vu, é déjà vu, que falam o francês mais ou menos, mas nós, no popular, é déjà vu. Déjà vu é quando você tem uma experiência que parece que você já viu aquilo outra vez, já viveu. Não sei se vocês sentiram isso aí. Às vezes você está no lugar, você para, peraí, eu já vivi isso. Ver outra vez, na verdade, déjà vu é visto outra vez, é ver outra vez. Então, aqui é meio que a gente tá vendo Davi vivendo a mesma experiência num outro momento, em lugar diferente, mas a mesma experiência. Então, eu sei, irmãos, que muitas vezes Deus nos permite ter a mesma experiência 2, 3 vezes, mais de uma vez. Certamente Deus está querendo, né, nos ensinar. Nós precisamos então buscar aprender, né, o que Ele quer nos ensinar, para que Ele possa alcançar os seus objetivos na nossa vida e Ele nos conduzir em triunfo, porque o fim de Davi aqui a gente sabe, Davi vai se tornar um grande rei de Israel, respeitado em Israel até os dias de hoje, ele é respeitado. Então é um rei, né, histórico em Israel. Deus de fato vai cumprir ali na vida de Davi os seus propósitos, que a gente possa então aprender, né, experiência mais de uma vez, o que Deus está querendo me ensinar. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Assim nós encerramos este estudo. Vamos orar então. Muito obrigado, que Deus te dê uma ótima noite em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos mais uma vez
pela pequena porção da tua palavra que tentamos nela meditar nessa noite. Ajuda-nos a guardar lições para a nossa vida. Senhor, desperta-nos em todo o tempo para a verdade das Escrituras, que não precisam ser melhoradas, atualizadas, pois a tua palavra mesmo adverte que qualquer pessoa que acrescentar no livro da profecia deste livro, o Senhor acrescentaria também as dores que nele estão escritas, e aqueles que tirarem deste livro alguma coisa, o Senhor lhes tiraria o direito à árvore da vida. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia, Pai, nos ajuda, é o que eu te peço, e leva-nos em paz, guardados pela tua mão poderosa. Muito obrigado mais uma vez, nós te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Obrigado, queridos, vai na graça de Deus.